eu acho que o workaholic, que a gente acha que é positivo também de um lado, a longo prazo ele adoece. Então, assim, os dados mostram que pessoas workaholics a longo prazo estão adoecendo. Então, ela no final não é bom para ela e também não está entregando resultado de forma sustentável. Então, essa discussão ela precisa existir. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Hopin. Oi, turma, sejam bem-vindos. Hoje eu e o Gerson estamos aqui com a Renata Rivetti e com a Isabela Botelho, gravando o nosso 100º episódio deste webcast. Muito bem, meus parabéns. Comemoração. Obrigado por estarem aqui, né? Sem muita gente. E olha só a novidade, e para celebrar isso, a gente trouxe uma pessoa pela primeira vez que está conosco. A segunda vez, que é a Bela. Você sabia disso, Bela? Você sabia que você está repetindo? Agora. Não, Chegou pra festa. Uma super honra, obrigada. Primeira e única, a gente também não vai repetir. Então tá bom. Não vai repetir, vai deixar. Só tem uma figurinha repetida. Para colocar no currículo depois. Isso aí. A única pessoa que gravou episódio. 2 vezes. Exatamente. Cara, que loucura. A gente muito começou. Bom, muito conteúdo bacana para comunidade. E para falar de um assunto bacana também. Super, né? Então, a Renata, ela fundou a Reconnect aqui no Brasil e ela também trouxe a 4-Day Week. Também, né, é diretora da 4-Day Week aqui no Brasil. E a Bela é fundadora da Pin People. Sim. Boa. Então sejam bem-vindas. A gente vai falar sobre felicidade no trabalho e 4-Day Week, né? O que é esse movimento aí de uma semana de trabalho de 4 dias apenas, Jederson? Uau! A minha hoje em dia são 7. 8 na tua, eu acho, Marcelo. Do Marcelo. Mas tem flexibilidade, a gente vai falar sobre o modelo. Tem flexibilidade. Boa, bem, né? Obrigado. Bem-vindas, obrigado. Obrigada. Então vamos falar, o que é esse negócio de felicidade no trabalho, Renata? Eu sou responsável pela minha felicidade, não o meu chefe, não a empresa onde eu trabalho. Esse é o meu ponto de vista. Marcelo, não, eu acho que é uma responsabilidade compartilhada da empresa não ser mais um ofensor na saúde mental das pessoas. Quando a gente fala de felicidade no trabalho, por muito tempo se achou que era um ambiente bonito, né? Benefícios, festas, brindes, a caneca da empresa. Mesa de ping-pong. Ping-pong, tobogã. Ninguém desce do tobogã depois de um mês, né? Não, por favor. Então, o que a gente fala de felicidade no trabalho, e a gente tem trabalhado muito agora o termo sustentabilidade humana, como é que a gente traz 3 aspectos que são importantes para no final eu me sentir bem no trabalho e até produzir mais, né? Então a gente fala qualidade de tempo, então como é que hoje eu aprendo a trabalhar melhor, reduzindo a sobrecarga, reduzindo as distrações, excesso de reunião que todo mundo vive hoje para que a gente tenha mais qualidade de vida. O segundo aspecto tem a ver com o trabalho. A gente cada vez mais trabalhar por skills, né? Pelos meus dons, meus talentos, minhas forças e não só muitas vezes um job description, né? Então como é que a gente traz mais senso de realização e significado e, por fim, as relações que são tão importantes. Como é que a gente cria um ambiente mais de pertencimento, de segurança psicológica, de reconhecimento e valorização, né? Então, a gente tem falado muito o quanto que essa sustentabilidade humana é importante para a sustentabilidade dos negócios, mas vai muito além da caneca. Vai muito além da caneca da garrafinha. Esse é o título, vai ser o título do episódio, vai muito além da caneca, né? Eu vou só pegar esse gancho da caneca, tobogã, etc, que a gente também chama que são aquela pílula de incentivo, né? Aquela coisa de adrenalina. Então, você pega festa de final de ano, né? Nossa, aplica uma pesquisa depois. Tá todo mundo feliz. Excelente. Né? Nas 2 próximas semanas, poxa, foi super bacana, etc, etc. Mas essa é a realidade da empresa, não é? Né? Então, como é que a gente mede isso com maior frequência também? Porque no final do dia, esse é o risco que a gente toma, né? Quando a gente cria essas iniciativas que são aquela pílula só pra dar adrenalina ali, quando você vai correr, que você toma um gelzinho, né? Se empolga e corre melhor. Só que não dá pra fazer isso sempre. Então essa é a hora de implantar uma pesquisa de clima na empresa ou não? Exato. Cara, se você quiser um resultado enviesado, você vai fazer exatamente É. isso. Né? Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar com esses momentos, essas iniciativas ali, que não são sustentáveis no final do dia, né? Pra perpetuidade do colaborador. E como é que a Reconnect trabalha, então, Renata? Como é que é isso de ajudar as empresas nessa trilha? A gente tem uma primeira etapa que a gente acha super importante, que é o diagnóstico, e a gente faz muito parceria com a Pin People, porque eu falo, não vou fazer tudo, né? Então, como é que a gente primeiro entende o que está acontecendo na empresa? E aí, de verdade, né? De forma genuína, entendendo como é que estão esses aspectos, e a gente trabalha muito em cima de um modelo que é chamado de PERMA, que a psicologia positiva traz como 5 aspectos importantes para mensurar o bem-estar.
Depois do diagnóstico, a gente vai para uma etapa de letramento. Como é que a gente traz essa conscientização de que esse não é um tema do RH, esse é um tema de todo mundo, né? Da liderança, da própria pessoa, porque não existe empresa perfeita. E a gente traz a terceira parte, que é quase que uma cocriação de um plano de ação. O que eu posso fazer? Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho discutido muito com as empresas e todos os clientes falam a mesma reclamação hoje existe uma sobrecarga. Todo mundo cansado, sobrecarregado, muita reunião, muita informação. Como é que a gente aprende, então, a trabalhar melhor? A gente tem falado de ferramentas como matriz de priorização, como o uso da inteligência artificial, regras de reunião, né? Tem até um case interessante da Microsoft que falou as reuniões têm que ter 5 pessoas e 30 minutos. Ter uma agenda definida, ter uma ata transcrita depois. Então, a gente trabalha muito hoje na Reconnect para fazer um redesenho do tempo do trabalho e das relações para essa construção de um plano de ação. Uau. Porque é isso, né? Assim, do tipo, se você não tem um plano de ação muito bem implantado, é qualquer coisa, né? Porque daí você... Quando se fala de felicidade, é muito individualização. O Marcelo começou falando sobre isso, né? Eu sou responsável pela minha própria felicidade. Só que não, né? O teu chefe também é, a tua organização. Também, né? É que tem você não tá, a gente não está isolado numa sociedade, né? Tudo influencia o nosso humor, né? Quando a gente está falando de felicidade. Uma festa de final de ano pode ser ótimo para alguém, mas tem gente que detesta. Tem gente que não quer saber de ir na festa de final de ano. Ou já vê aquilo como um símbolo que, na verdade, corporativo, você tá me não tá- iludindo, né? Você tá me comprando aqui. Entendeu? Passei um então- dia num perrengue e à noite eu tenho que ir pra festa de final de ano, sabe? Então são essas coisas, né, que vão influenciando o nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito muito no DNA, né? De pessoas que são felizes, que nascem felizes e que é bom ter essas pessoas no ambiente corporativo, porque elas exalam essa felicidade. E aí você é especialista nisso. Eu não sei se felicidade é uma coisa contagiosa ou não, mas eu acredito que sim. As emoções positivas com certeza são, Gederson, e a gente entende felicidade, ela é subjetiva e ela é individual, mas tem um conceito mais científico que passa por alguns aspectos. Então, as emoções positivas são importantes, a gente tem alegria, tudo isso. Então, a festa traz alegria, algumas coisas que a gente tem no dia a dia são importantes por causa da alegria, das emoções positivas. Mas tem outro aspecto, como o trabalho também me trazer significado, como eu buscar na minha vida um sentido, como eu buscar realização. Então, a gente fala que no final é um equilíbrio entre prazer e propósito, que a gente chama de vida hedônica, de prazeres, de conquistas materiais, com esse equilíbrio de uma vida com sentido, com uma vida de autorrealização, com virtudes, né? Então, quando a gente pensa no trabalho, a gente também entende que o trabalho ele pode ser importante para eu ser feliz, né? E aí a empresa tem que entender que não é só realmente a festa do final do ano com um super show, porque em março ninguém está motivado, engajado, porque eu tive essa festa em dezembro, né? Então, é trazer esse outro olhar para a felicidade que a gente pode, inclusive, mensurar através de pesquisas, através desses pilares. Emoção positiva, engajamento, né, um estado de flow, de busca de desafios, relações positivas, significado e realização. E é isso que a gente faz para entender, de fato, a felicidade no trabalho, que vai além, né, só de como eu me sinto em relação a um tópico, e sim como eu me relação a esses todos tópicos. E isso se fala há muito tempo, né? Porque tem um assunto também de tipo, você não pode viver esperando a sexta-feira chegar. Exato. Você não pode sofrer no domingo à noite, lembrando que a segunda-feira você tem que estar no escritório. Né? Tem um monte de coisas que o mundo corporativo traz e que ainda é verdadeiro, né? Não tem... Então, enfim. Isabela, você deve ter dados aí que mostram Também. correlação, né? Eu tenho dados e tem uma pesquisa, né, que não é nem da PIN essa, mas que fala do estudo da Gallup, né, que em pessoas felizes, acho que 50% tem menos acidentes, né? Ou acidentes no ambiente de trabalho. E por quê, né? Como é que a felicidade no final do dia está impactando isso? Mas quando a gente vai olhar e cruzar isso também com métricas de negócio, medir produtividade, medir motivação, medir resultado, turnover, né? Então, a solicitação de absenteísmo, né? Enfim, um monte de plano de saúde, né? Que a pessoa vai ter que pedir para se ausentar, etc. No final do dia, a gente consegue medir isso numa pesquisa, seja de felicidade, de engajamento, e já criar os alertas, mas como é que isso no final do dia influencia a organização? Ela vai ter mais resultados se ela tiver pessoas felizes. Isso já é comprovado, né? Agora, o que significa ter pessoas felizes? Como é que a gente trabalha isso dentro das pessoas? Tem toda a questão de segurança psicológica, a motivação,
ela se sentir parte, né, daquele resultado. E quando ela não tem esses pontos, é o que faz ela começar a se questionar. Ela ser menos produtiva, ela ir, putz, domingo à noite, poxa, amanhã eu vou ter que trabalhar, mas nossa, coisa chata. Porque ela não tá mais feliz, ela não tá engajada em fazer aquele trabalho. Não é problema, às vezes, da empresa, mas aquela atividade que ela tá ali, que ela é responsável por entregar, já não motiva mais ela. Aí eu acho que tem o lado da própria responsabilidade, eu como colaborador, sinalizar isso também, né? Conseguir ter um ambiente seguro, né? Segurança psicológica, para eu poder falar e aquilo não ser levado, né? Ecoado, né? Exato, de forma negativa. Então você está desmotivado. Não, eu estou falando justamente para você porque estou sentindo que eu posso produzir muito mais e eu não consigo. E por que eu não consigo? Né? Autorreflexão. Porque isso aqui não brilha mais meu olho. Né? Ou porque eu tô com conflitos aqui de relacionamento interno, porque eu sinto que minhas ideias não são levadas a sério. Mas quando a pessoa tem segurança psicológica, que também é uma super frente que a gente trabalha, com a autopercepção dela e poder compartilhar isso com a empresa, no final do dia a empresa pode olhar isso, e aí os dados mostram isso, o que a gente tem que fazer de diferente. Né? E a gente começa a repensar plano de carreira, né? Eu tava até conversando com um cliente esses dias que eles estão nesse momento, é uma empresa super tradicional, uma indústria siderúrgica, e falando, antigamente aqui o plano de carreira, a pessoa crescia a cada 3 anos. E tava tudo bem, né? Os jovens queriam isso. Agora não. A gente tem que mudar, a gente tem que se adaptar. O jovem mudou, né? A gente tá com uma outra geração, a velocidade das coisas são outras, que se ele não crescer ou se ele não se sentir motivado no primeiro ano, ele vai sair. Né? Então, a empresa tem que se readequar, mas ela tem que garantir um ambiente seguro para as pessoas poderem falar o que, de repente, ela já percebeu. Né? E às vezes ela só não expõe e vai levando o dia a dia, né? Ali na organização. Uau. Importância de comunicação também. Não, evitar surpresas, né? Evitar surpresas. Tipo, pedido de demissão. E às vezes as corporações também entram num looping, né? Eu achava que estava tudo bem, né? Porque ninguém falou. Porque ninguém falou nada. Porque ninguém disse nada e a minha percepção, cada vez que eu te pergunto, né, a gente faz isso. Alguma coisa que você queira comentar? Não, tá tudo bem. E vai com isso para casa, né? Só que não tá tudo bem, né? Então criar esse ambiente, né? Então, alguma coisa que você quer comentar não pode ser aquela conversa uma vez por semestre, né? Uau, também. Reunião de feedback anual. A gente vê muito... Como é que surgiu a reunião de feedback? Sabe qual é o histórico desse negócio? Conta pra gente. Começou nos Estados Unidos para evitar problemas trabalhistas no judiciário. Para antecipar já um possível problema. Exatamente. Então eu vou te dar feedback agora, eu vou registrar, vou botar no sistema, vou botar no papel, tá guardadinho aqui, no dia que eu te emitir, e você sabe que você recebeu o feedback aqui, tá aqui, ó. Não foi surpresa. Era isso. Que beleza. Ruim, né? Que beleza. Imagina os pontos que eram só se apontados, fazia uma vez só por de defesa. ano. Só se fazia uma vez por ano. Exatamente, era isso. Era um documento de defesa. Era um documento de defesa. E posso falar que em muitas empresas isso não mudou, né? A gente faz o feedback porque tem que fazer, né? Porque a política ali, uma vez por ano, uma vez por semestre, e tá tudo bem. De novo, você não tem segurança psicológica, você não vai falar a verdade, né? Aí, às vezes, o canal de escuta vai ser uma pesquisa, mas também se você não fizer, como organização, não fizer nada com aquele dado, nada vai mudar, né? Então, a gente mede ali, né, o onboarding, né, a satisfação do novo colaborador quando ele entra, e aí vou olhar aqui minha colinha com os dados, vou pegar, a gente fez até uma análise nesse último panorama que a gente lançou, entre gênero, né, a experiência das mulheres, homem, então gênero feminino e masculino, e já começou a identificar também que as mulheres estão mais, eu vou dizer, infelizes aqui, mas como um cenário menos satisfeitas, né, no ambiente de trabalho do que os homens. Isso é uma verdade em todo o ciclo, né, da jornada dela dentro das organizações. Mas trazendo aqui, quando você entra na empresa, ali os primeiros 6 meses, a gente tem um INPS de 83, 84, independentemente aqui do gênero, né? Altíssimo, né? A gente tá na zona de excelência. A pessoa tá animada, etc, etc. Passou pelo processo seletivo, foi admitida, tem uma desafio proposta novo. bacana, desafio novo. Depois dos 6 meses, quando a gente começa a medir já o INPS, são as famosas pesquisas de clima, uma pesquisa que você faça ali pontual, né? Específica para medir como é que as pessoas estão. O INPS já tá entre mais 68 e mais 67, né? Então tá ali. Uns 15 pontos. Já caiu, exato. E aí, independentemente do tempo da pessoa de casa, mas é mais de 6 meses. E aí a gente pega o offboarding, né, que é o momento de saída. E aí é super crítico. A gente quebra ele ainda em 2, offboarding voluntário e involuntário. Offboarding voluntário, as mulheres estão com INPS de mais 18 e os homens de mais 39. Então as mulheres ali voluntárias, elas estão pedindo para sair e elas estão extremamente infelizes, né? Então ela já sinalizou ali na pesquisa. Olha tudo e ela já vinha sinalizando, né? Porque ela já na entrada já não estava tão feliz quanto o homem. Depois, no tempo que ela estava na organização, já também mais infeliz, né? Ou menos satisfeita. E no offboarding isso
tá declarado, ela realmente teve uma experiência talvez não tão positiva e tá deixando isso claro. E o offboarding involuntário, né, aquele que a empresa vai desligar, as mulheres têm um INPS de mais 7 e os homens de mais 18. Né? Então, assim, é brutal a diferença de quando você entra e você tá engajado, com esperançoso, com todas as promessas que a empresa te fez, que é o que vai te motivar, que é o que vai fazer você usar, né, os seus skills ali. Você foi ali... Contratado para, né? Para quê? Né? Você quer, a gente passa boa parte do nosso tempo entregando, a gente quer medir, né, nosso resultado, é para isso que a gente estudou, para isso que a gente lê, para isso que a gente socializa. E se eu não consigo fazer isso no meu dia a dia, se eu vejo, né, que eu tô sendo sempre criticado, nunca ouvido, que o meu projeto não vai pra frente, né? subestimado, tá claro, né? E tá claro aqui, as pessoas saem voluntariamente e estão infelizes. Bela, isso é interessante você falar também, e isso é uma pesquisa de quantos participantes, isso aí também é outra coisa interessante, né? Não é meia dúzia de gente que respondeu isso. São mais de 419 mil pessoas que responderam às pesquisas, então é um número enorme, né? E a gente quebra, então a gente mapeia ali dos diferentes momentos da jornada, cada empresa pode criar sua pesquisa, mas o INPS aqui, falando especificamente, é a mesma pergunta para todas as organizações, né? Então aqui é um fato que a gente não tem nem o que discutir, né? Com dado a gente não discute. Qual é a percepção que vocês aceita. têm da diferença de gênero? O que podem ser alguns fatores? Para mim é claro... o pertencimento, a segurança psicológica, então normalmente a gente vê grupos minorizados já com uma redução aí na satisfação por isso, e o que a gente sabe também da sobrecarga, né? A mulher hoje vive mais estresse, tem o cuidado com a casa, tem essa ideia de ser multitarefas e de dar conta de tudo, e no final não somos, né, multitarefas. Então, quando a gente estuda a felicidade, certamente hoje a gente vê esse impacto na mulher sendo sempre mais desafiador do que para os homens. Acho que complementando, a gente consegue notar justamente, acho que o ambiente ainda é muito machista, querendo ou não, né? A gente fala, é muito masculinizado quando a gente fala de alta liderança, né? Então, quando a gente fala de carreira, de tempo de permanência, de você sentir que você está assumindo novos projetos, a mulher ainda sofre muito mais e tem poucos exemplos que a motivem também, né? E aí você pode juntar com vários outros aspectos que a gente fala também de quiet quitting, né? Tipo, dos jovens não quererem ser mais líderes, né, também, por quê? Né, isso tudo está acontecendo e são dados que a gente vê e é uma verdade. E pegando a mulher em si, principalmente quando você fala no momento da carreira dela, que é o momento que os homens também adquirem cargos de alta liderança, que vai ser ali numa faixa normalmente entre 35 e 40 anos de idade, até 45, é a faixa que, né, na mulher, geneticamente, quem quer ter filhos, enfim, vai ter que se ausentar por um período na organização. E ali é um divisor de águas, né? Você tem empresas que já estão super receptivas para isso, fazendo um bom processo até de o novo onboarding, né? A mulher que volta da licença maternidade, ela tem um novo onboarding ali dentro na organização. E o espaço dela também, o respeito pelas outras lideranças daquilo, né? Então ela sofre mais e aí começa a pressão, carga horária, a mulher, eu talvez aqui até seja um pouco polêmico, eu não vejo problema nenhum de você querer cuidar mais da sua casa, você assumir essa responsabilidade como mulher, né? Por exemplo, eu particularmente eu adoro cozinhar, eu adoro fazer essa gestão. Tá com teus filhos, né? Tá com meus filhos, tá tudo bem, né? Mas já sabendo que eu gosto disso, eu preciso dividir bem meu horário. Né? E como é que a empresa pode me apoiar nisso? Na flexibilidade, né? A gente tem um formato ali das 9 às 6 no horário de trabalho. Será que é isso? Será que, poxa, todo mundo funciona bem nesse horário? Eu quero sentar, eu quero sentar, jantar ali com os meus filhos, com meu marido, enfim, e depois eu posso voltar a trabalhar e tá tudo bem. Então o modelo também, o sistema, né, CLT, que não ajuda, a gente pode abrir aqui também já a conversa, não ajuda. Não, mas é outra coisa também, então... né? Porque a CLT veio de fábrica, né? Então, na fábrica, a esteira funcionava naquele momento e todo mundo tinha que estar em volta da esteira naquele horário, né? Então, hoje não polemizando mais ainda, funcionava para os homens, né? Porque talvez para as mulheres não também, só tinha homem. Só tinha homem. Então, se a mulher estava em casa cuidando... inserido nesse mercado de trabalho ainda. Não tinha ainda, nesse momento de CLT não tinha mulher. Mas esse ponto que você traz na maternidade é crucial e eu vou trazer 2 dados de novo também, que eu também adoro trazer dado, né? Então, informação do IBGE. 3/4 do trabalho doméstico é realizado por mulheres. E aí tem um outro dado mais abrangente da economia do cuidado. Também tem uma participação muito maior das mulheres do que dos homens. Então os homens têm corresponsabilidade no lar e não assumem. Né? Então obviamente tem a sobrecarga que a Renata trouxe para o mundo das mulheres. E a outra coisa é a maternidade. Também tem dados de várias pesquisas. E aí tem uma pesquisa específica da Fundação Getúlio Vargas, professora Lígia, por exemplo, que mostra
além de outras, né, mas essa me vem à mente já a referência aqui para deixar, que e aí tem dados do IBGE também, que mulheres com filhos até 6 anos de idade têm a carreira atrasada em relação a mulheres que não têm filhos, né? Que é o que você disse também, né? Na hora que chega naquele momento ali, o período fértil, o período da maternidade, o período onde você está sendo promovido, né? E tem outra coisa que joga contra para mim, que é a licença maternidade, né? Que provoca um gap na pessoa. Sim. Só mulher, só mulher. Exato. Só mulher. O ponto é esse, né? A licença, pra... então tem que ter, assim, para mim hoje devia ser até obrigatório a licença parentalidade. Que o homem tem que sair também. Que aí pronto, acaba com essa história de que tem um gap na carreira da mulher, né? Porque ela vai ficar de fora, que ela vai gastar mais, né, no investimento que a empresa tem que fazer, ou que ela vai se desatualizar. Ok, o homem também vai passar pelo mesmo momento. Então pronto, acabou. Super. Não existe mais isso. Eu vou até só para complementar esse ponto de, né, diferença de gênero, porque isso realmente chamou a atenção, né? Nessas 420 mil respostas que a gente teve. O público entre mulheres, masculino e feminino, foi muito parecido, né? Então, a gente realmente tem uma amostra real ali, né, entre os dois gêneros. E a gente quebrou, né, a nossa análise em 6 eixos temáticos. E dos 5 desses eixos temáticos, a mulher está mais insatisfeita. Né? E aí esses eixos foram, né? A gente falou de conseguir atender ali processos básicos da organização, cultura organizacional, clima de ambiente no trabalho, aprendizado, desenvolvimento, atuação da liderança, engajamento e propósito. Onde então, é que ela está mais satisfeita? Aqui que ela está mais satisfeita. Deixa eu pegar aqui que eu agora... Foi os processos básicos. A maior discrepância aqui que eu vou destacar, cultura organizacional e clima no ambiente de trabalho. Então, acho que isso aqui vale destacar, que é o que ela está mais insatisfeita. E eu acho que é o... Porque ainda predomina uma cultura mais masculina nos ambientes de trabalho. E eu vou ficar devendo que eu não destaquei aqui, porque eu não trouxe todos os pilares aqui. Mas... Depois eu trago aqui para vocês. Tá bom. No terceiro episódio. No terceiro episódio. Mas esse é de maior discrepância. Cultura organizacional, clima no ambiente de trabalho, onde a mulher realmente está muito abaixo, e aí se envolve tem vários aspectos que nas perguntas que a gente faz em relação a isso, estão muito ligados à carreira, a questão até salarial, né, de benefícios, enfim, essa discrepância também é um assunto que está super em pauta, né, a gente trazer essa transparência ali para o mercado, porque tem diferença. Né? Então, enfim, são cuidados que a gente tem que tomar. Tem uma iniciativa conjunta delas aqui, o Felicitômetro. Quer falar disso ou você quer fazer a pergunta que você estava começando a colocar aí? Eu estou pensando aqui. Buscando especialistas em gestão de pessoas focados em desenvolver profissionais e equipes, encontre na Hopen soluções ágeis e personalizadas em recursos humanos e departamento pessoal para impulsionar o seu negócio. Conhecimento e tecnologia para resultados práticos que transformam a sua empresa. Hopen, onde a performance encontra a inovação. Porque também tem muito da sociedade, da forma como o mundo corporativo vê esse assunto também. Porque quem fala de felicidade no trabalho são as mulheres, né? Os homens estão começando a falar de felicidade no trabalho. Como é que está isso? Isso é uma pergunta? Não, é uma pergunta, porque assim, quem traz esse assunto é o público feminino? Eu acho que por muito tempo era um tema do RH. E era visto mesmo como vamos dar benefícios e vamos dar festas e esse tipo de situação. E normalmente o RH tem muito mais mulheres, então já tem essa provocação. O que a gente tenta mostrar agora, Gederson, é mostrando o quanto esse tema é de todo mundo. Ele não pode ser do RH, ele não pode ser só de uma líder, ele não pode ser só de uma pessoa. Como é que a gente hoje traz essa conscientização de que todo mundo deveria estar discutindo sobre isso? De que tem um dado que é super interessante, que o líder impacta na saúde mental de uma pessoa da mesma forma que o cônjuge. Mais do que o psicólogo, mais do que os médicos, mais do que os amigos, mais do que a família. Então a gente pensa assim, o líder tem um poder em mãos. E hoje a gente vê a maioria da liderança ainda sendo homens, né? Héteros, brancos, cis, enfim. Então como é que a gente traz essa discussão para esse homem que tem um poder e que precisa entender o seu poder porque as pessoas estão adoecendo. O que a gente vê hoje no mundo do trabalho não tá bom para ninguém. Não
Não tá bom para os colaboradores, né? As pessoas estão adoecendo, estão cansadas, estão se sentindo muitas vezes sobrecarregadas em ambientes tóxicos. Não tá bom pra gente como sociedade, porque tem cada vez mais essas desigualdades que a gente tem que discutir. E não tá bom para as empresas, né? As empresas estão perdendo E nem pros líderes, produtividade. porque eles também não sabem E nem lidar para os com líderes isso. que também não Ah, são pros super-heróis e não foram preparados para esse cenário do mundo. Se sentem E olha só, eu acho... Eu pressionados. aqui colocar só uma pergunta também assim, um ponto de interrogação. As pessoas estão adoecendo mais hoje ou a gente está com Falando mais mais. liberdade Falando e, mais. portanto, falando mais e comunicando mais, né? Porque assim, outro dia eu fiz um comentário assim, eu provavelmente faltei muito poucas vezes ao trabalho em função de doença e eu dava um jeito de ficar doente no final de semana, né? Para não faltar ao trabalho. Ia trabalhar doente. E se eu tava mal, eu não comentava. Eu ia trabalhar e não comentava Eu com sei. ninguém, né? E todo mundo ao redor era assim, eu acho. Ou muita gente era assim. E hoje em dia não. Hoje em dia tudo bem de você dizer, puta, né, Não tô bem. não tô bem, vou sair mais cedo. Sei lá. Não vou participar dessa reunião agora. Não tô afim. Aí isso é bom. Eu acho que está no momento da gente discutir que essa cultura workaholic que a gente vive, uma cultura hustle agitada, tem levado a gente a adoecimento. Então a gente tem 3 vezes mais reuniões do que o pré-pandemia. A gente... acho que o celular mudou nossa vida com o trabalho também, né? Hoje se mistura, final de semana não existe também essa separação vida pessoal e profissional. Então o que eu sinto é, de fato, eu acho que antes a gente talvez fosse mais resiliente, mas a gente aceitava abusos, sobrecarga, porque a gente queria crescer na carreira, a gente queria ter a casa na praia. Um dia a gente ia pensar em ser feliz e cuidar da nossa vida. Joga pra frente a felicidade. No futuro, né? eu nem sei se a gente vai se aposentar. Então, se a gente vai passar 100 mil horas trabalhando, não dá para não discutir isso aqui agora. Então, eu acho que tem um pouco de menos resiliência, isso, a gente percebe isso, mas acho que também a gente pode construir um futuro do trabalho que seja mais saudável, mas que seja mais produtivo. Agora. Das 8 horas trabalhadas, quantas horas vocês acham que a gente de fato entrega resultado? Umas 3. Menos de 3. Então, quando a gente vê isso, a gente vive hoje uma sobrecarga, mas não uma produtividade. Então, a gente tem excesso de distração, a gente tem retrabalho, a gente tem uma comunicação falha, a gente tem muitas reuniões improdutivas. Então, não tá bom. Eu acho que tá na hora da gente falar assim, vamos rever e construir um novo modelo de trabalho, porque do jeito que tá, é insustentável. Esse é um número média global? Isso é um recorte Brasil? Não, esse é um dado britânico da The Economist, que foi um pouco, inclusive, o que impulsionou a discussão de uma semana de 4 dias, tá? Das 8 horas trabalhadas, a gente tem aí 2 horas e 23 minutos de produtividade. Porque se faz recorte cultural, a coisa melhora ou piora, né? Eu acho que aqui piora de alguma forma. A gente vê os dados de produtividade comparando o Brasil com outros países. Mas, e aqui ainda tem essa valorização de se eu chegar às 10 horas da noite e alguém estiver trabalhando, é que bom, né? Lindo, bate palma, Esforçado. Tá comendo Pode pizza contar. no trabalho. Posso contar contigo. Exato. E se você chegar na Suécia, vamos falar improdutivo. Essa pessoa é ineficiente. Como é que tá às 10 horas da noite trabalhando? Eu já ouvi uma pergunta do tipo, eu saindo do trabalho às 6 da tarde, perguntando, tá indo aonde? Não, tinha uma coisa do queimou largada. Queimou a largada. A musiquinha da Fórmula 1. Ficava todo mundo pessoal, olhando. Sim. Ficava todo mundo olhando no andar quem vai ser o primeiro a ter a coragem de abrir a desmotivado. porta pra Deveria sair. ser assim, eu sou produtivo, eu sou eficiente e fiz tudo o que eu tinha que fazer, né? Mas eu respondi isso na Hoje, época pro meu chefe. você é preguiçoso, né? Você fez tudo pra você não estar fazendo Tá mais. desmotivado. Né? Tá desmotivado, Não mais. podia estar fazendo mais. E a gente se pega mesmo, né? Pensando nisso. sim. Acho que eu, como líder, também falo, nossa, uma pessoa me entregou o que eu queria, mas por que ela não fez mais, né? Você se pega, eu me pego, e aí você para. Pedir pouco. Exato, então dava mais, a pessoa é tão boa, né? Vamos. Só que daí você começa a pressionar. Então, quem é bom normalmente é paga o sobrecarregado. preço, talvez, porque a né? gente, exatamente, a gente vai dando mais. A pessoa Você é tem boa, que ter vai dando mais. um ambiente que seja justo até na hora de você destacar, né? Dar uma bonificação diferenciada, enfim, porque tem pessoas que realmente aí é da natureza, são workaholics e tão felizes. E tudo bem, pode ser que a conta uma hora chegue. Né? Eu A ia gente não falar, vai- eu acho insustentável. eu também acho. A conta pra mim um dia vai chegar, É. mas é uma opção de vida dela que ela tá escolhendo isso, se ela tiver esse conhecimento, né? É o seu modo de ser feliz, né? Momentos, Você acredita né? nisso? Eu acho que ele... Hã? Eu acho que o workaholic, que a gente acha que é positivo também de um lado,
a longo prazo ele destrói. adoece. Então, assim, os dados mostram que pessoas workaholics a longo prazo estão adoecendo. Então, ela no final não é bom para ela e também não está entregando resultado de forma sustentável. Então, essa discussão ela precisa existir. Porque lá em Austin, no South by Southwest, uma das coisas que eu ouvi bastante é o futuro do trabalho ele vai ser flexível. A gente pode lutar para não mudar nada, mas ele já está acontecendo e ele vai ser flexível. Vai importar menos... A métrica de produtividade ela tem que mudar. Porque se hoje eu perguntar para vocês como é que medem produtividade? Horas trabalhadas. Então tem gente que fala, prefiro ficar vendo 8 horas alguém na minha frente do que não ver. Mas será que não está na hora de ter uma nova discussão de que eu tenho que, então, mensurar resultados, entregas, e que esse momento que a gente acha que, às vezes, é perda de tempo, de eu descansar, de eu ter meu final de semana, ele é essencial. E aí, dados de grandes empresas, Microsoft fez um case super interessante. Pessoas que tinham pausas entre as reuniões, 5 a 10 minutos, nada disruptivo. Elas tinham o cérebro mais descansado, menos estressado, menos ansioso e geraram mais resultado, com mais qualidade. Então, a gente acha que dá para ser workaholic a longo prazo. Eu acho que, hoje em dia, não dá mais. Vamos falar do felicitômetro. Eu queria fazer um comentário. Porque isso é educação. Você tem que Mentalidade. ensinar a pessoa a parar. Porque tem gente que não gosta de ter a mente vazia. Porque é um problema. Eu acho que você faz isso com exemplo, né? Porque esse é um ponto também. Acho que às vezes a gente entra num nível de workaholic e tal, porque o seu líder é assim e aí Claro, o ambiente da empresa os é assim. exemplos. É o exemplo. Então, quando até se perguntar, será que os dados de saúde mental, né, hoje estão piores mesmo? Enfim... eu acho que eles, por gente, já poderiam vir a existir, mas acho que a velocidade das coisas era outra, então também, né, a internet mudou toda a dinâmica da nossa vida como um todo, então não dá para se comparar com o que era, a gente como mundo, né, é diferente. Agora, entendendo que a gente tem essa é a realidade, sim, as pessoas estão adoecendo, isso é um fato. A gente não media a saúde mental até pré-pandemia, não existia era uma nenhuma pesquisa de responsabilidade. clima, não era responsabilidade da empresa, ninguém perguntava. Né, é um pilar, né, novo dentro das pesquisas, é uma dimensão nova, que onde a gente fala de saúde mental e segurança psicológica, né, são coisas novas. Então a gente não tem também base de comparação em dados, a gente consegue sim puxar por dados de plano de saúde, né, então de solicitação de afastamento, isso dá para se fazer uma análise e sim vai ser comprovado se as pessoas estão pedindo mais. E por quê? Porque tem essa velocidade, essa pressão, né, o acesso à informação chega muito rápido para você tem que fazer isso para ontem, né? O concorrente já tá fazendo, você não viu? Isso demorava, né? Então, eu acho que a empresa, nesse sentido, ela tem sim essa responsabilidade de fazer algumas coisas impositivas. Assim, você vai deixar 10 minutos antes da próxima reunião. Tem que ser uma política, né? No primeiro momento. Até que isso se transforme em algo natural. Tem alguns lugares com cultura. dias sem reunião, tem algumas coisas assim nessa linha, Exato. né? De forçar a barra mesmo. E às vezes tem que forçar, porque é o exemplo, senão não faz. Né? Tirar férias. Se o seu líder não tira férias, qual que é o incentivo disso pra você tirar férias? Nenhum. Né? Então, acho que a gente tem que ser, como organização, a gente tem essa responsabilidade de ajudar as pessoas também a entenderem que se a gente não ajudar vocês vão ter um problema no médio e longo prazo. Né? Então, Vocês querem falar do felicitômetro? Que é a terceira vez que eu tô tentando falar do felicitômetro. Desculpa aí. A gente pode, acho que eu vou deixar até a Renata falar. O que a gente fala do felicitômetro? No final é uma junção de várias, né, perguntas da pesquisa específica de felicidade no trabalho, onde a gente usa aqui a metodologia PERMA, né? E com base nisso a gente consegue chegar num número, ou que pode ser feito de algumas formas, tá? E a gente discute isso muito com a empresa, dependendo da maturidade dela também para isso. Porque eu posso dar o felicitômetro com marketing, de 0 a 10, né? Ou 1 a 10 aqui, como é que tá o seu Somos uma empresa feliz. Somos uma empresa... Ou então, não. ou não, né? Ou e se não. for um ou não, dificilmente ele vai criar o felicitômetro. Então a gente vai burlar ali as métricas. Se for uma verdade, se for genuíno, etc., acho que tem que sim expor, mas o como construir isso, acho que tem diferentes formatos. Ou em cima de todas as perguntas, né, da metodologia PERMA e a gente chegar num resultado ali final, que é uma junção desses números, ou só usando, por exemplo, o NPS de felicidade. Também pode ser um caminho. Então são jeitos que, tudo bem, você pode ter, né, uma consultoria, uma empresa para medir, mas você pode fazer isso dentro da sua casa de forma mais caseira, mas o mais importante para mim é que a gente consiga ter o dado ali de forma genuína, verdadeiro, para usar esse felicitômetro para alguma coisa. Que né? seja sentido, né? Seja sentido. Então, se tá ruim, se caiu, o que aconteceu? Né? Quais desses pilares aqui que não estão indo tão bem? O que é da nossa ação, do que a gente se propôs a mudar,
no final do dia não surgiu efeito nenhum. E tá tudo bem, né? Vamos testar outras coisas. Então, acho que o felicitômetro, ele Mas traz vocês fizeram isso. agora o panorama da experiência do colaborador, né? Isso. A nível América Latina, está Isso. publicada, a segunda edição agora. Então, quem quiser entrar no Quarta site... edição. Quarta edição. É. Quem quiser entrar lá no site da Pin People vai ver 4 edições diferentes, os 4 reportes são lá. Vocês estão pretendendo fazer alguma coisa com o felicitômetro também? É isso? Pegar várias empresas diferentes e aí ter um consolidado e lançar um reporte com análises? A gente tem alguns cases já entendendo o que está acontecendo no mercado, né? Quais são os principais desafios, e a gente vê que globalmente a gente passa por coisas muito semelhantes, né? Existe uma sobrecarga, existem relações difíceis, ambientes sem segurança psicológica, desmotivação das pessoas, né? Então, a ideia é que quando a gente trabalha juntos é que a gente possa ter esse diagnóstico para depois, inclusive, construir os workshops muito em cima do que foi diagnosticado. Então, esse é um trabalho que a gente faz bastante em conjunto. A ideia é que a gente possa discutir isso de forma mais ampla no Brasil, né? Seja com os clientes da Pin People, da Reconnect, talvez fazendo pesquisas abertas, porque de fato a gente quer entender como é que a gente discute a felicidade no trabalho, não num lugar superficial mas a gente deu chocolate, a gente deu tudo isso, como é que as pessoas ainda estão reclamando? Tem caixa de sugestões, vocês começaram a falar de felicitômetro, me lembrei da caixa de sugestões. Mas a gente coloca uma pergunta aberta mesmo, para depois a gente ouvir as pessoas, porque as pessoas querem falar. E uma das preocupações que a gente tem é de ser algo genuíno, porque as pessoas estão desmotivadas, infelizes, a gente vê isso acontecendo no ambiente de trabalho, mas como é que a gente entende de fato o que está acontecendo para ter uma ação, né? Essa preocupação é que não vire só uma credencial de ganhamos empresa feliz ou não, porque isso não importa no final, né? A gente quer de fato fazer ações práticas para a construção de uma cultura de bem-estar. A gente quer expor a verdade, né? Assim, eu quero poder ter cases de empresas que são, né, tem pessoas colaboradoras felizes e que isso seja realmente genuíno, né? Então não é uma competição, não é um ranking, não é trabalhar só pela sua marca empregadora, porque hoje tem N plataformas, né, onde você coloca ali a sua opinião de um jeito não estruturado, mas que, né, permeia aí, todo mundo tem acesso e vê. Então, e vira verdade, né? E é a verdade, assim, e muitas vezes é a verdade, né? Esse é o problema. A pesquisa trouxe o dado falso, porque a gente incentivou, porque a gente fez uma festa antes das pessoas responderem à pesquisa, porque a gente deu o bônus antes da pesquisa. Tudo isso tem depressão. Então, assim, você conseguir pegar esse dado, por isso que também, né, perguntar só uma vez é muito pontual, como é que a gente cria uma frequência, não necessariamente a mesma pesquisa, né, pesquisas de temas diferentes, que são os pilares que estão mais delicados na sua organização, é felicidade, é segurança psicológica, é o tema de liderança, você pode dar um zoom ali também nos temas, que normalmente são os temas, né, mais com uma favorabilidade mais baixa numa pesquisa de clima, e vamos entender aquilo melhor, né, e manter ali, criar uma ação, vamos medir de novo, ela foi ou não efetiva. Então isso tem que ser, a gente quer obter o dado, a gente traz, né, como plataforma a segurança, que a tua informação, ela é confidencial, a gente não chega na tua pessoa, a gente busca ali as personas, até para facilitar esse trabalho da empresa, a gente não pode tratar todo mundo igual, né, a gente já viu aqui que a percepção, né, da jornada entre mulheres e homens já é diferente, imagina se a gente inclui ali outros filtros, geracional, fábrica, localidade, modelo de trabalho, né, tudo isso influencia. Faixa salarial, e aí vai, né? É isso. Então... Vamos falar um pouquinho da semana de 4 dias, então. O que está sendo testado por aí? O projeto surge em 2019 na Nova Zelândia, quando o empresário vê esses dados de produtividade, né? Estamos sobrecarregados, mas estamos produzindo pouco. E ele faz, então, esse teste com a própria empresa dele, né? A Perpetual Garden do Andrew Barnes, e ele propõe que vocês topam trabalhar melhor durante 4 dias, vamos ver o que a gente é improdutivo para a gente trabalhar melhor e no final vocês têm um dia inteiro extra. E deu super certo, nos primeiros 6 meses eles conseguiram melhorar, reduzir o turnover em mais de 50%, aumentou a atração de talentos, melhorou a qualidade de vida, reduziu os sintomas de burnout, de estresse, de ansiedade e melhorou a receita da empresa. Então a percepção dele foi bom para o colaborador, mas foi bom para a gente como empresa também. E aí ele lança, né, uma organização sem fins lucrativos chamada de For the Week Global, para fazer pilotos ao redor do mundo, entendendo, né, cada empresa podendo pilotar 6 meses. Eu conversei com eles ano passado para tentar entender e eles gostaram da ideia de trazer para o Brasil junto comigo e a gente acabou fazendo uma parceria exclusiva para trazer o piloto da semana de 4 dias. Passamos meses de planejamento, ensinando as empresas, falando de metodologia, o que precisa ser redesenhado, como é que a gente reduz essa improdutividade para no final trabalhar melhor.
E fizemos, então, aulas para os colaboradores. Depois desses meses de planejamento, a gente começou, de fato, a semana de 4 dias. Terminamos agora os 3 primeiros meses, estamos na pesquisa quantitativa para, de fato, entender o que está acontecendo junto com a Boston College. E, em junho, a gente termina o piloto. A ideia é entender o que aconteceu com o colaborador, com a empresa, para a gente como sociedade. Questões como, por exemplo, homens que têm a sexta-feira livre estão ajudando mais em casa, então começa a trabalhar temas como equidade de gênero, né, e discussões do planeta, sociedade, enfim. Então a gente vê o quanto que no final a ideia, ela é um modelo de flexibilidade, não é sempre tirar a sexta-feira, tá? A empresa pode escolher, o que a gente pede é que seja um modelo 100-80-100. Manter 100% dos resultados, trabalhando 80% do tempo e mantendo 100% do salário. Tem empresas que tiram 20% diário e mantêm uma semana de 5 dias. Tem empresas que tiram a sexta e deixam uma pessoa de plantão e ela tira a segunda. Na maioria dos casos, aqui no Brasil, as empresas tiraram a sexta-feira e deixaram sempre alguém para não fechar a empresa. Então, a ideia é que tenha plantão, que as pessoas possam revisar, que a gente possa fazer mudanças na forma da gente trabalhar. E eu acho que é um pouco da discussão do que a geração Z traz, né, que foi uma das coisas que eu vi em Austin também. Por que trabalhar todo dia das 9 às 6? Será que um dia eu não posso trabalhar mais, outro dia eu posso trabalhar menos? Como é que eu posso me organizar? Mais cedo, terminar mais tarde, talvez para uma semana mais flexível. Então, a semana de 4 dias é para a gente discutir uma forma mais saudável, mas também mais produtiva. Eu trabalhei numa empresa britânica e no ano 2000 a gente tinha o revezamento a cada quinzena. Cada sexta-feira, metade do grupo ficava em casa e a outra também. Folga mesmo. No ano 2000. Eu acho, né, você tá ouvindo aqui a Renata falar também, é uma super novidade, e aí, até se a gente for estudar, né, e começar a se questionar, eu fui provocada, teve um texto, fazendo uma propaganda aqui, do Nizam Guanais, no última publicação dele no Valor, né, que ele escreve, que ele questiona muito os porquês, né? Ele coloca ali o porquê isso, porquê aquilo, porquê e aí quando você trouxe, né, o porquê trabalhar, né, 5 vezes, né, na semana, o porquê das 9 às 6, e quando a gente começa a se perguntar, né, realmente é o porquê, né, e lá atrás, antes, né, a gente trabalhava 7 dias a semana, né, a gente trabalhava muito mais do que 16 horas por dia. 16 horas por dia, e houve um movimento, crianças trabalhavam. Crianças trabalhavam, né? E a gente foi evoluindo. Então, assim, essa semana de 4 dias, acho que é uma ótima provocação, seja lá qual for o modelo, né? Mas que cai na questão de produtividade. Aí tem um cliente nosso, inclusive, que rodou uma pesquisa para medir a transformação digital. E no final do dia, o grande objetivo era onde a gente continua sendo improdutivo. Porque a gente fez aqui um movimento, investiu tanto, e várias empresas, né, passando por isso, fazendo, né, projetos de transformação digital, e aí a gente voltou para os colaboradores e perguntou, o que ainda não funciona? Quais são os gargalos que você vê no dia a dia do seu trabalho que impedem que você seja mais ágil, que você saia mais cedo, e que então, cruzando isso, a gente chegou em insights assim, incríveis, que às vezes processos que ainda estão super antiquados e que manuais, muitas reuniões. E por que produtividade, então, sabe, me ocorreu agora, eu tenho que trabalhar 5 dias por semana, 40 horas. Eu vou preencher essas 40 horas. Mesmo com aquilo que não serve para nada. Eu coloco coisas improdutivas ao longo do dia. A ideia do projeto e o que a gente tem visto é justamente isso, né? Hoje a gente colocou... A nossa agenda tem que ter reunião o dia inteiro. E a gente não se discute se elas são eficientes, se elas são produtivas, se estão as pessoas certas, se elas são necessárias. Por que eu tenho que estar aqui, né? A gente trabalha igual desde a Revolução Industrial, há 100 anos. A tecnologia mudou completamente, a inteligência artificial vai mudar cada vez mais. Como é que a gente utiliza isso a nosso favor, né? E não com medo de todas essas mudanças que vêm acontecendo. A Renata mencionou esse SGSW, a gente tem um episódio sobre esse SGSW também. Tem um download que a gente gravou, então você está assistindo, se quiser ver um pouquinho, tem um episódio só sobre isso. E legal, é isso. Fechamos o nosso 100º episódio. 100º episódio. Muito Fala do futuro, né? Futuro do trabalho. Tudo a ver. Temas ótimos. Obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado você também que assistiu a gente aqui já por 100 episódios e tem mais 100 vindo por aí, né, Jason? Bora! Olha só, Jéssica, eu acho que o tema foi super feliz para o nosso 100º episódio, né? A gente falou com a Renata e com a Bela sobre felicidade no trabalho, semana de 4 dias. E o que você levou? Primeiro, achei super bacana delas unirem, né, as duas empresas, uma tratando de dados, que é a PimPeople, junto com
a Renata trazendo a metodologia sobre felicidade da Austrália, Nova Zelândia, né? E implantando isso no Brasil para a gente saber qual o impacto de ambientes felizes nas organizações, né? Então, logo ela vai ter esse resultado e a gente vai ter uma fotografia de como as corporações brasileiras estão encarando felicidade no ambiente de trabalho. E nós vamos para mais 100 episódios? Mais 100 episódios, se preparem. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Hopin. Ficha técnica. Realização, Você Está Contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.